Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem. Eu sou a professora Lilian Furtado, professora de Língua Portuguesa do Gabarito Português, e estou aqui hoje para te passar uma dica de ser apassivador. Vamos lá? Então, vamos falar do ser, né? Quando é que um ser, ele é um PA, pronome apassivador? Por que o nome dele é apassivador? Ó, jogador é aquele que joga, educador é aquele que educa, apassivador é aquele que faz voz passiva. O que é fazer voz passiva? Quando é que a gente tem uma voz passiva? A gente faz uma voz passiva quando a gente transforma um objeto direto em sujeito. Então, olha só, se eu tenho que transformar um objeto direto em sujeito, qual é o verbo que antecede o objeto direto? É o VTD ou o verbo VTDI. Então, o que é que você vai fazer na hora da sua prova quando você tiver dúvida? Poxa, professora, eu tô com dúvida. Eu não sei como é que eu faço para poder identificar o ser apassivador. Olha lá o que você vai fazer. Você vai esconder o ser e vai observar que tipo de verbo que você tem aqui. Então, ó, eu posso ter um VTD ou eu posso ter um VTDI. O objeto indireto, ele não participa da voz passiva, tá? Ele não vai ser transposto da ativa para passiva, mudando de função sintática, não. O objeto indireto, ele sempre se mantém com a mesma função sintática. Quem muda de função sintática é o verbo transitivo direto. Então, preste atenção. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter quem ali? Um objeto direto. Quando eu adicionar esse ser vai ser chamado de pronome apassivador. Por que ele vai ser chamado de pronome apassivador? Porque ele vai dar de cara com o meu objeto direto e vai transformar esse objeto direto num sujeito passivo ou num sujeito paciente. E esse sujeito vai ser flexionado no singular ou no plural, o que vai fazer com que o verbo também seja flexionado no singular ou no plural para acompanhar quem? O seu sujeito. Então, note o seguinte. Se eu digo para você, como a tia Teteca ensinava, vende-se casas, por exemplo, preste atenção, como é que você vai fazer para acertar a questão? Ou, de repente, uma questão de concordância ou uma questão de ser. Esconde o ser. Verifica a transitividade do verbo. O verbo é o quê? Transitivo direto. Como é que eu vou classificar casas? Como um objeto direto. Ora bolas, se esse ser aparece aqui, é porque ele é um pronome apassivador. Por que ele é um pronome apassivador? Porque ele transforma o objeto direto em sujeito. Professora, você deve estar pensando, por que essa transformação deve ocorrer? Porque sujeito é termo essencial. Tem que ter sujeito na oração. Então, olha lá, o pronome apassivador transforma esse objeto direto num sujeito passivo ou num sujeito paciente. E aí, olha só, se o meu sujeito está flexionado no plural, o meu verbo tem que acompanhar essa flexão. Então, o meu verbo também tem que ser flexionado no plural. A forma correta é vendem-se casas. Tanto que a tia Teteca já dizia, aluninho, para o pronome ser apassivador, faça a voz passiva analítica, que seria de que maneira? Casas são vendidas. Quando a gente faz uma voz passiva analítica sem agente da passiva. Olha só, isso aí é para ficar no seu coração. Você não pode confundir ser apassivador, principalmente numa questão de concordância. Colocou no coração? Abre o coração para a língua portuguesa. Espero que a dica tenha te ajudado, tá bom? Beijo da professora!